agradecer profundamente o gesto de carinho de vocês. Nós reconhecemos que é o amor de Deus que nos une. Nós estamos certos de que o amor que nos constrange, ele nos constrange por causa da cruz. Eu quero agradecer a hospedagem lá com o Leandro, com a Ana. Muito obrigado, temos sido tratados principescamente. Só a Laila que não nos respeita muito. Para quem não sabe, a Laila é a vigia da casa. A cã, não é a cão, não. Ela acho que tem um pouco de aversão a mim. E os nossos companheiros de viagem também, sei que eles estão agradecidos a todos os irmãos que foram generosos em hospedar. Por causa do seu testemunho cristão, John foi sentenciado a cumprir 13 anos numa prisão comunista. Cerca de 10 anos depois, ele cometeu um leve delito e foi enviado para o pavilhão de isolamento. Ali, na solitária, reinava absoluto silêncio e algo deprimente. O espírito de John foi ficando tão deprimido que um dia ele clamou ao Senhor que o levasse. Para que viver? 10 anos de sofrimento no pavilhão com os outros presos e agora isso na solitária. Ele achava que quem pode recriminá-lo, quem está ali, era mais do que poderia suportar. Depois de um tempo, ele se recompôs, sentindo-se envergonhado por sua falta de fé, e começou a cantar bem baixinho o hino Quantas Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Cantando baixinho, ele podia ouvir o seu companheiro na cela ao lado, andando de um lado para o outro. De repente, John não pôde mais se conter e começou a cantar em voz alta, sabendo que os guardas certamente viriam espancá-lo. Quem sabe ser espancado até a morte fosse a forma de Deus responder à sua oração. Enquanto aqueles pensamentos passavam por sua mente, ele percebeu que os passos do prisioneiro ao lado pararam. E ele continuou: tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. John cantou todas as estrofes do hino,
Cada vez que repetia, o coro dizia mais forte e mais confiadamente, atento ao iminente barulho do molho de chaves e dos passos pesados e irados do carcereiro. Ele aguardava que a porta se abrisse e apanhasse impiedosa Pode ser até mesmo que ele tenha morrido. Semanas se passaram, tendo cumprido o tempo estipulado no confinamento solitário, John voltou para o seu pavilhão. Ao menos ali ele tinha companhia e o cardápio era um pouco melhor do que o pão dormido e água dos que ele se alimentava nos últimos 3 meses. Uma noite, assentado depois de um pesado dia de trabalho, ele começou a pensar disse o homem visivelmente emocionado. Escutei seu cantar. Você estava cantando exatamente a música que está cantarolando agora. E eu também consegui entender a letra da música. Eu estava a ponto de me suicidar. Tinha feito uma corda com a minha camisa e a prendi no teto. Um pouco antes de você começar a cantar, eu parei de andar, subi na cadeira e pus o laço em volta do meu pescoço. Então você começou a cantar e cantava cada vez mais. Acerca deste Deus e da fé que você tem, pois o desejo também na minha vida. John ficou tão empolgado e falou ao homem sobre o amor de Deus, sobre a cruz de Jesus Cristo, sobre a salvação oferecida naquela cruz. E ali mesmo ele conduziu aquele homem a crer pessoalmente em Jesus como seu Salvador. Hoje, eles estão livres e ambos servindo a Deus juntos
numa igreja da Cortina de Ferro. Qual é a noite memorável da tua história? O Deus que faz com que os prisioneiros dele cantem nas prisões. Em razão de quê? Por que eles cantam? Por que os cristãos não são lamurientos, mas são cantores nas noites escuras? É que há uma salvação de Deus, uma salvação que não é simplesmente uma formação de um pensamento religioso, mas uma libertação absoluta de quem nós éramos, para sermos semelhantes a Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou que nós mostremos aqui, em Gálatas 6. Gálatas 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Está com aquela canetinha aí? Gálatas 6, a partir do verso 11. Muito obrigado, meu irmão. Você presta atenção aqui. Paulo, normalmente ele não escrevia as cartas. Ele tinha amanuenses. Amanuense é aquele que escreve com a sua a melhor caligrafia, e ele ditava as cartas. Mas havia um ponto que ele escrevia, e ele aqui diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Por que grandes letras? Nesta carta mesmo se descobre que ele teve um problema de vista. Possivelmente, sequência, era um judeu de carteirinha, um fariseu irrepreensível, um religioso de primeira classe. Você não conhecia Jesus. Religião pode dar boa moral, a religião pode tirar as pessoas da cadeia, mas Saulo chegava a dizer que quanto ao seu desenvolvimento com a lei, ele era irrepreensível. Quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Mas ele não conhecia Jesus. Porém, naquele dia, quando ele levava cartas do sumo sacerdote para a perseguição dos cristãos na Síria, em Damasco, ele é levado ao chão. Todo mundo diz que ele caiu do cavalo, só que não tem nenhum cavalo no texto. Pode ser que ele fosse a pé, pode ser que fosse um camelo, mas se bota no texto, eu estou chamando isso porque normalmente nós colocamos no texto que um texto não tem. Ele caiu por terra, ele ouviu uma voz, e foi uma luz fulgurante
que o manteve cego por 3 dias. E depois caíram-lhe dos olhos escamas. E possivelmente por causa disso, ele ficou com uma deficiência visual. Ele tinha ficado com uma das marcas da salvação na vida dele: ser deficiente para poder ser dependente. Muitas vezes Deus nos pega do ponto nevrálgico, do ponto fraco, para que a gente dependa totalmente dele. E aqui ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi com a minha própria mão, o meu próprio punho. Aí ele vai dizer no verso 12: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses nos obrigam a circuncidar-nos somente para não serem perseguidos. Aí ele vai dizer: por causa da cruz de Cristo. Sabe-se com toda a evidência que a cruz de Cristo gera perseguição. Se você não quiser ser perseguido, caia fora da obra da cruz. Vá viver uma religião light aqui na terra. Evidentemente que você terá a sua recompensa no inferno. Isto é para depois. Ser perseguido, pode ter certeza que se você crê na cruz de Cristo, o cacete vai bater. Porque é claro, porque a circuncisão seria uma marca no prepúcio, e especialmente nos homens, que vai lhe dar a característica de ser apenas um judeu e não um filho de Deus. E ele está dizendo: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz, ela traz perseguição. Às vezes começa dentro da casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja. Os não crucificados, eles perseguem os crucificados. Assim como como Ismael perseguiu Isaac. Os carnais perseguem os crucificados. Se você quiser ver qual é a diferença, se uma pessoa já experimentou a obra da cruz de Cristo, saiba que quem experimentou não persegue, não faz fofoca, não cria problema, ele é solução. Se a pessoa procura criar problema, é porque ele nunca passou pela cruz. Ele é um agente do maligno dentro da igreja, porque a igreja é composta de trigo e de joio. Quando eu fui a Israel uma das vezes, o nosso guia chegou para mim e disse: Glênio, você... Eu digo: só na Bíblia. E nós entramos numa plantação de trigo e ele disse assim: procura o joio aqui. E eu olhei, mas eu não tinha ainda as informações. Eu digo: não estou achando. Aí ele passou assim, pegou um pé de joio e disse assim: esse aqui, presta atenção, ele é diferente. A diferença é muito pequena. Ele disse: por enquanto ele não aparenta muito, mas eles têm 3 diferenças básicas. A primeira é que o trigo, quando ele amadurece, você pega e puxa e ele sai da terra, ele arranca com facilidade. Ele não está arraigado, a raiz dele é pequena. A do joio não, ele está arraigado na terra, raiz profunda. Porque o carnal tem as raízes aqui na terra, o espiritual tem as raízes no céu. Por isso que eles são cabeça para baixo. Quando eles dizem
Quem são esses que puseram o mundo de cabeça para baixo? É os cristãos verdadeiros. A raiz dele não está na terra, está no céu. A segunda coisa é que o cacho do joio é xoxo. Ele tem cacho, mas ele não tem semente, é xoxo. É frágil, é aquilo vazio. E a terceira característica é que quando o trigo tem o grão, ele se inclina e o joio fica em pé. Porque é xoxo, ele é arrogante, ele fica assim, cabeça levantada. Todas as vezes que eu prego numa igreja, eu dou umas cutucadas, eu já dei aqui. Quando dá uma cutucada, a cobra levanta a cabeça e bate o rabo. Mas quando você dá essa cutucada, o minhocuçu se encolhe. Aí você pode pegar o minhocuçu e pôr no anzol e jogar para pescar. Existem dois tipos de crente ou de gente na igreja: minhocuçu e cobra. A gente cutuca, a cobra levanta a cabeça. Ela vai virar perseguidora, vai querer ir contra a mensagem da cruz, porque a cruz gera perseguição. Mas o minhocuçu vai se quietar assim: usa-me, Senhor, para a tua glória. Não vai dar problema, você não tem problema com o minhocuçu, mas você tem problema com cobra. Então Paulo está dizendo aqui, eles obrigam vocês a, porque eles estão preocupados. Ele usa aqui a palavra boa aparência, o rosto maquiado, é só aparência de rosto, só que o coração é sórdido, é sujo, é podre. Aí mais para frente um pouquinho, porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a lei. Eles não guardam, mas querem vos circuncidar para gloriarem-se na carne. Você comeu a panceta hoje aqui? Alguém comeu a panceta? Só lamentei que só puseram no fim. Você não achava? A melhor carne puseram no fim. Aquela panceta estava especial. Existem aqueles caras que gostam de se exibir, se mostrar, de fazer a coisa aparecer por fora. Ele chama isso aqui gloriar-se na carne. Gloriar-se na carne. Aí, o que ele vai dizer no versículo seguinte? Mas longe, longe seja de mim gloriar-me. Aonde? A não ser glória da cruz. Que história mais bizarra. É na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estou crucificado para o mundo. Dupla crucificação. A crucificação do mundo para mim e a crucificação de mim para o mundo. Paulo vai dizer: aqui está o auge do cristianismo. E ele vai dizer no verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui são corintianos? Corajosos, né? Quantos aqui são palmeirenses?
Quantos aqui são São Paulinos? Porque parece que ganhou São Paulo. Hã? Flamengo. Eu sei que eu também estarei fora do Fluminense. Evidentemente que eu sou fluminense por razões teológicas. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão do vosso interior. Fluminense é cheio de água de rio. Que flui. Mas também sou santista porque a Bíblia diz ser de santos, porque eu também sou santo. Tudo isso aqui na terra gera esta euforia, esta alegria. Nós temos partidos, Qual é a igreja? Eu sou da Igreja Batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou assembleiano, eu sou católico. Você sabe quanto vale isto? Nada. Absolutamente nada. Isso não tem sentido, isso são títulos, isso são rótulos. Essas coisas são placas. Paulo vai dizer aqui: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser a cruz de Deus, na qual eu estou crucificado, tanto para o mundo como o mundo está crucificado para mim. E ele vai dizer em seguida: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nem ser judeu, nem não ser judeu, nem formalismo, nem não formalismo, o que importa é você ser uma nova criatura. E como é que se forma uma nova criatura? Como é que Deus vai fazer isso? O verso 17, só para terminar o verso 17, é o verso 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. E aqui nós temos algumas coisas a considerar. Não vou ser muito longo, mas devo precisar de umas 2 horas. Por que encontrar glória na cruz? Que motivo este homem acha de encontrar glória na cruz? O mundo busca a sua glória no sucesso, na riqueza, no saber, no poder. Quando a gente pensa em Schumacher, aquele extraordinário corredor, quantas vezes ele foi campeão? 8? 7. Uma fortuna invejável, grande corredor. De repente, numa pista de esqui, se desequilibra. Perante, tão reconhecido, tão aplaudido. Eu me lembro do nosso Senna. Eu perdi muito de gosto pela Fórmula 1 naquele dia.
nós tínhamos uma televisãozinha no nosso quarto, eu estava amarrando o sapato, levantei a cabeça naquela hora, quando naquela curva fatídica, ele foi-se. E por que ele foi? Por um erro? Qual foi o erro? Um remendo. Que remendo? Na barra de direção. Um remendo. Um ano depois eu preguei uma mensagem que talvez tenha dado uma das que mais deram resultados neste tempo de ministério, e é remendo. Ayrton Senna morreu por um remendo. Uma solda imprópria. A obra de Deus não comporta remendo. Não se põe remendo de pano novo em vestido velho. Existem os rotarianos que botam do Rotary. Tem gente que usa bottom de vários tipos. Eu vou tirar uma cruz, mas a cruz não é um distintivo. Ele fazia ser uma fera por dentro, mas retido por fora, para que ninguém descobrisse quem eu sou de verdade. Só a cruz pode fazer um trabalho de libertação na raiz do nosso ser. A cruz é eterna, a cruz é histórica, mas a cruz é uma realidade espiritual. Quando eu tomo a ceia, quando eu participo da ceia, eu retroalimento da realidade da cruz. Eu vejo o corpo partido por mim e vejo o sangue derramado, onde eu ganhei a libertação da minha condenação, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Na ceia nós não fazemos com que o pão se consubstancie ou se transforme. Na ceia nós fazemos com que aquela verdade espiritual se aplique a nós por causa da sua realidade eterna. Ele disse: vocês anunciam a cruz, a minha morte, até que eu volte. Até que eu volte. Essa mensagem tem que ser recorrente. Charles Spurgeon, um grande pregador inglês do século XIX, ele diz: todas as vezes que eu prego, eu saio de qualquer texto das Escrituras, mas eu passo pelo Calvário e saio no jardim da ressurreição e anuncio a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque na morte e ressurreição de Jesus Cristo está o Evangelho, está a boa notícia. Qual é a boa notícia? Você sabe, cara, que aquela morte foi a sua? Você nasceu com uma natureza pecadora, e ali na cruz Jesus crucificou a sua natureza. Em 1983, eu estava em Cascavel no dia 3 de agosto, com 3 graus abaixo de zero. É tudo 3, 83, 3 de agosto, 3 graus abaixo de zero, dentro do apartamento de um juiz com 6 pessoas comigo. Eram 3 casais, um frio de lascar, não havia aquecimento. 4 pessoas fumantes estudando a Bíblia. Nós nunca pedimos ninguém que deixasse seu pecado, porque assunto de pecado é com Jesus. Eu fumei com eles 4 carteiras de cigarro naquela noite, porque você fuma passivamente dentro daquela sala.
2 advogados e as suas mulheres, um juiz e a sua esposa, e 4 fumantes, e nós estudamos a Bíblia das 9 horas até as 2 da madrugada. Aí eles fumando, e Bíblia para lá e Bíblia para cá, e 3 deles não sabiam nem manejar uma Bíblia. E eu dizia assim: na página tal, pegamos Bíblias todas da mesma tradução, é na página tal. Aí eu pegava, e quando chegou às 2 horas da madrugada, o doutor Dietrich pegou na minha mão e disse: muito interessante, mas eu não me interesso por isso, isso não é coisa para mim. Eu sou ateu, sou agnóstico, sou comunista, tenho interesse por isso. Ele disse: mas se Deus tiver com os olhos em você, cara, você vai se render, porque a palavra foi pregada e a cruz foi anunciada. Passaram-se os meses, me liga de madrugada, de manhã cedo: Glênio, quem está falando é o Joaquim. Ô, meu irmão, como é que vai? Como é que vai, doutor? Estou crucificado com Cristo. Como pode ser isto? Como pode ser isto? É um poder. Ali na cruz tem um poder. Jesus Cristo não veio para você ser um religioso da Igreja Batista, mas para você ser um filho da família do Pai. E para que isso aconteça, você tem que ser realmente desfeito. Você tem que ser morto. O profeta Jeremias disse que foi na casa do oleiro, e lá o vaso tinha se estragado, mas ele desmanchou e fez de novo. Será que ele não podia fazer com Israel uma outra coisa? Será que ele não pode fazer com você? Será que essa incompetência de Deus? A cruz de Cristo é o centro da história, é a encarnação de Cristo, e a sua crucificação é o centro ao redor do qual circulam todos os eventos de todos os tempos. Você sabe como que se chama a proteína que mantém o corpo vivo? Depois você vai para a internet e procura o nome da menina: laminina. Laminin. Você sabe como é a forma dessa proteína? A cruz. Essa proteína é que faz a realidade da vida. Por favor, não durma essa noite antes de você ir lá procurar Laminin e procurar ver o que é essa proteína. Você vai ver nos artigos, mas tem um pregador americano que faz análise dessa cruz. A cruz está no céu, está no universo, nas constelações. A construção do universo está baseada no princípio da cruz. Há um Deus que planejou tudo isso e que se identificou com tudo isso na sua encarnação. O poder salvador da cruz não depende de um acréscimo de fé. Trata-se de um poder salvador tão grande que a própria fé flui dela. Eu não preciso ter fé. A própria cruz produz em mim fé. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 25. Já foi lido aqui em outro dia, em outro tempo, esse texto extraordinário
do apóstolo Paulo. Olha, Paulo, um pouquinho para trás, ele vai dizer que Deus não o enviou para batizar, mas para evangelizar. E aqui nesse ponto ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vazia, para que a cruz de Cristo não se torne vã, sem valor. Ele está dizendo: Cristo enviou-me não para fazer batismos. Ele disse que talvez ele tenha batizado umas poucas pessoas ali da cidade de Corinto, mas ele não dá muita bola para isso. Ele diz: mas Cristo me enviou para evangelizar, pregar o evangelho, mas não na sofia das palavras, não na filosofia das palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vazia, vã, sem valor. No verso seguinte ele vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é o quê? Loucura. Loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Na cruz está o poder de Deus. Um Deus crucificado é bizarro, é ilógico, é absurdo. Como é que se crucifica um Deus? Mas aí onde está o poder da fraqueza. Não é o poder de He-Man. Vocês conhecem He-Man? Vocês ouviram He-Man quando era pequeno? Vocês entendiam o que He-Man é? He é ele em inglês. Man é homem. He-Man, ele é o homem. Aonde He-Man se conectava? Grayskull. No castelo de Grayskull. E o que tinha no castelo de Grayskull? Feiticeira. A feiticeira. Então ele pegava a espada, tirava a espada da Kundalínica, que é o sigma da serpente, é a espinha da cobra, é a raça da víbora. Ele tira a espada daqui e aponta a espada para o castelo de Grayskull e diz: eu tenho a força! Aí abaixa a ponta da serpente na cabeça do gato e o gato vira um tigre. Aquele filme foi engendrado por um homem chamado Benjamin Crane. E Benjamin Crane, ele é filho filosófico de uma mulher, chamada Helena Blavatsky. E Helena Blavatsky está ligada com o satanismo ou a teosofia, como Deus sereis. Você sabe o que significa feitiçaria? É coisa do diabo. Não, senhor. Feitiçaria não é do diabo. Feitiçaria é do homem. É obra da carne. E as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria. O que é feitiçaria? É o poder latente da alma. O que é feitiçaria? É o poder kundalínico. O que é feitiçaria? É farmaquel. Daí vem a palavra farmácia.
doses de remédios para você ser o potente, o onipotente e ser como Deus. Vocês sabem quem é o caveira? Sabe quem é o caveira? É Jesus Cristo. Aquele cara que está lá saindo da sepultura como caveira é um deboche feito a Jesus Cristo. E que as nossas crianças e que a cultura deste mundo apoiou-se nisto para consumir uma ideia de que eu posso, eu tenho a força, o Deus que mora dentro de mim. Mas não é o Deus que foi imolado, que se esvaziou para nos libertar da autonomia e da mania de querer ser Deus. Eu sou Deus. Eu tenho como é que eles usam uma expressão? Faísca, não é a faísca não. A centelha de Deus está dentro de mim e eu tenho que desenvolver o Deus que está em mim. Isso aí trouxe uma coisa que se chama empoderamento das mulheres. Hoje nós temos a mulher empoderada. Vem de onde? Vem do He-Man, vem da Shiva, vem das casas de Grayskull. E isso entrou na igreja, e isso entrou na teologia da igreja, e teve a glória de Deus. Quando alguém cutuca você, fala você um pouquinho, já fica magoadinho, aí fica assim, falaram mal de mim, meteram o cacete em Jesus, ele ficou igual o eu com o chuzinho, apanhou sem abrir a boca. Mas qualquer coisinha na igreja mexe com o dodói. Aí sai falando mal no outro dia. Você viu? Fulano vai fazer isso comigo, fulano vai fazer isso. Afinal de contas, eu sou o centro do universo. Todos deveriam se curvar para mim e me reconhecer como a pessoa mais importante. Veja o que eles estão fazendo de mim. Sabe o que você precisa? Morrer. Você morrer, Cristo vai viver em você. E se Cristo viver em você, você sabe o que você vai fazer? Festa dentro do presídio. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Decide uma vez se podes, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Paulo, que loucura, você leva uma surra terrível, e meia-noite você está fazendo um dueto de dupla sertaneja, lá na prisão, a ponto de ter um auditório. Você imagina presos, escutando dois cantores meia-noite? Isso não existe. No máximo ele dizer, cala a boca, seu idiota, você não está vendo que você está preso? Mas o que eles cantaram? Eles cantaram a loucura da cruz. E a loucura da cruz retira o homem do centro e coloca Jesus no centro. A ponto do Senhor dizer assim, como aqueles meus filhos são alegres, deixa eu fazer uma visita a eles. Estavam lá os dois com os pés nos troncos, cantando louvores, e o Senhor disse, vamos lá. Trouxe um terremoto, abriu as portas do cárcere, tirou as coisas todas, soltou todo mundo, porque o Evangelho solta, o Evangelho não prende. E aí o carcereiro pega uma luz, vamos ver se tem gente, e pega uma espada para se matar. Paulo diz, pera. A morte aqui não é por espada, a morte aqui é pela cruz. Esbarra aí, meus caros. E então o que faremos?
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Depois da meia-noite, um banquete na casa do carcereiro. Depois da meia-noite, Paulo vai ser tratado dos lanhos, das feridas. Depois da meia-noite é batizado um grupo em Filipos. O que aconteceu? É a turma que canta na cadeia por causa da glória da cruz. Hoje nós reclamamos por tudo, não é? Nós temos um coral de sapo. Às vezes o cara canta assim: foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Você foi crucificado? Fui. Mas agora não fui mais. Saiu. Não fui. Por quê? Porque falaram mal de mim. Por quê? Porque eu fiz tal coisa. Por quê? Foi ou não foi? Aí aquele coral reclama. A cruz, nesta cruz, a santificação foi consumada. Mas espera aí, vamos terminar aqui. Já estão 25, já estão querendo pular de novo. Ai, porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Seguinte, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o perquiridor, o inquiridor, o cientista deste século? Onde estão os conhecedores? Onde estão os escrevedores? Onde estão os pesquisadores deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Aí ele vai dizer aqui, ó: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, os que creem, pela loucura da pregação. Prega a loucura da cruz, prega a loucura da cruz, prega a morte de Jesus, prega a sua morte com Jesus, para ver se o que vai dar resultado. A senhora ouviu a pregação em Cascavel e ela creu, e aí ela queria converter o marido. Ele começa a atrapalhar, ele começa a ser implicante. Em vez de ele ser pregador, ele passa a ser tentando convencer. Eu não achei a palavra aqui, eu tentando convencer. Aí ela foi, o marido dela disse: calada, eu não quero escutar a sua conversa mais aqui, e você está proibida de ir a esses encontros com esse pastorzinho. E uma vez por mês eu ia a Cascavel. Para de ir lá. E na outra vez ela chegou e disse: pastor, o que eu faço? Eu digo: fique em casa. Seu marido mandou você ficar em casa. Fique em casa e fecha a boca. Pedro sabia como é que funcionava isso. Ele disse assim: vós mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, ao observar o vosso comportamento cheio de temor. Be quiet, boca fechada, fica quieta na sua casa, mas deixa Jesus sair pelos poros. Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a mulher não veio mais no grupo.
Um dia eu estava lá, chega um casal no grupo. Terminamos a reunião, ele disse assim: seu pastor, o senhor podia jantar na minha casa hoje? Eu digo: olha, eu estou aqui na casa de uma pessoa, mas se ele permitir, eu vou. Aí eles conversaram e eu fui jantar. Quando eu cheguei lá, ele disse: o que eu faço, seu pastor? O que houve? Eu botei mordaça nessa mulher. Eu mandei ela ficar calada. Eu proibi que ela fosse na igreja. Mas não sabe de uma coisa, seu pastor? O Jesus dela sai pelos poros. O Jesus dela sai nos atos. O que ela faz me incomoda, porque eu não tenho isso. O que eu faço? Eu estudei até o último ano do seminário católico. Eu tenho conhecimento de Bíblia, mas eu não conheço Jesus. O que eu faço? Ele disse: Antônio, você precisa morrer. Você precisa morrer. Ele disse: como é isso? Eu digo: opa, a pergunta é interessante. Ele disse: Jesus veio aqui na terra, ele veio aqui na terra para fazer um trabalho de 6 horas. Ele não veio para fazer milagres. Ele fez milagres porque ele estava aqui. Ele fez milagres para testemunhar da sua missão. Mas ele veio aqui para um trabalho de 6 horas. Ele veio aqui, por 6 vezes no Evangelho de João, perguntam a ele, ele diz: ainda não chegou a minha hora, não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Mas quando ele chega no Getsemane, ele diz: é chegada a minha hora. Que hora é esta? Às 9 horas da manhã havia o primeiro sacrifício em Israel. Os sacerdotes tinham que fazer um sacrifício. E às 3 horas da tarde tinha um outro sacrifício. É o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Jesus foi crucificado na 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã. Primeira hora 6, 7, 8, 9, terceira hora é 9 horas. Ele foi crucificado às 9 horas. E ele passou na cruz de 9 horas da manhã a 3 horas da tarde. Nesse período existe 7. Eu estou conversando com o Antônio. Existem 7 falas de Jesus. Nas 3 primeiras horas, ele está morrendo em meu lugar. Sabe, Antônio? Ele está morrendo em meu lugar. Ele era meu substituto. Ele estava só naquela cruz, até aquela hora, ele estava morrendo como meu vigário. Aí eu estou falando linguagem que ele entende, que ele era católico. Ele estava me substituindo ali na cruz. Ele morreu por mim ali. Aquelas 3 primeiras horas, ele estava morrendo em meu lugar. Mas quando chegou o meio-dia, o sol escureceu. De meio-dia às 3 horas da tarde, não se explica. O Newton, Isaac Newton, tentou procurar descobrir qual foi o fenômeno que fez com que a terra ficasse escura. Se vocês cantam aquele hino, Rude Cruz, Erigio, Bela, revelando vergonha e pavor. Por que o dia fugiu? Sabe por quê? Porque daquele momento em diante, Antônio, o meu pecado foi jogado sobre Jesus. Eu fui
jogaram em Jesus. O meu velho homem entrou em Jesus. Ele não podia morrer, Antônio. Sabe por que ele não podia morrer? Porque ele não tinha pecado. Mas quando ele recebeu o meu pecado, ele foi caminhando para a morte. Hoje de manhã nós vimos que o pecado entrou por um homem. Jesus não era filho de Adão, Jesus era filho de Eva. Ele era da semente da mulher. Ele era da semente da mulher, não da semente de Adão. Ele não era do espermatozoide, ele não era do XY, ele era do XX. O esperma de Deus fecundou o óvulo de Eva. E o óvulo de Maria, que é o óvulo de Eva. Hoje nós estudamos isso de manhã, o proto-evangelho. E ele morre uma morte que não era dele. De quem era aquela morte, Antônio? O Antônio disse: aquela morte é minha. Então, Antônio, você estava na cruz com Cristo, porque Cristo levou sobre si. Foi para a minha paz que eu tive grande amargura, mas para trás de mim, de ti, para trás de Deus, tu jogaste os meus pecados. Quem é que estava nas costas de Deus quando ele virou as costas? Jesus disse: meu Deus, por que me viraste as costas? Por que me desamparaste? Naquela hora, Jesus recebeu o pecado, o sol escureceu, recebeu o glênio, o sol escureceu, recebeu a minha iniquidade e morreu a minha morte. Aí Antônio, não precisa explicar. Antônio estava sentado na cabeceira da mesa, e eu do lado. Ele sai da cabeceira da mesa e ajoelha e diz assim: eu te recebo, e eu recebo a minha morte contigo. Aí eu ajoelhei junto com ele e nós oramos. E ele levantou e disse: pastorzinho, aconteceu uma coisa em mim. Pode ser. Deve ter acontecido mesmo. Porque a cruz foi desfeita naquele madeiro cruel, para que nós experimentássemos não uma religião, mas ele diz aqui, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ele bota os crentes pela loucura da pregação. Vamos para frente só porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Peraí. Você é dos tais que procuram sinais? Você é dos tais que buscam evidências? Você é dos tais que querem ver um evangelho da prosperidade e ter uma coisa exuberante? Pois você é judeu. E a religião do judeu é do espetáculo, é da teologia elaborada, é do conhecimento que vai mostrar que o Cristo encarnado colocou a sua vida, e aí começa dizendo a união hipostática da alma. Me lembro daquele pastor que estava fazendo a profissão de fé daquela irmã lavadeira, e ele disse assim: minha irmã, você sabe o que significa a pessoa teotrópica de Cristo? Ela disse: não, senhor pastor. Minha irmã, a senhora sabe o que significa a união hipostática da alma? Ela disse: não, senhor pastor. Minha irmã, pastor, não faz pergunta difícil. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Pastor, eu fui crucificada com Cristo, Cristo é minha vida. Não vem com essa teologia da sabedoria dos gregos. E a outra é o poder dos sinais. Mas ele diz: mas nós pregamos a Cristo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Nós temos uma pregação escandalosa e louca, que é: Deus é crucificado para crucificar você e eu, para que Ele venha a viver em nós pela ressurreição. Não sermos
outra coisa senão Ele mesmo vivendo em nós. Um pouquinho mais à frente, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, para os que são chamados, Ele chama tanto judeus como lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que coisa mais linda, né? A gente podia gastar a noite todinha vendo aqui esse texto, indo até capítulo 2, indo até capítulo 3. Que coisa mais linda esse evangelho! Não tem nada com religião, não tem nada com lei. Paulo diz assim: olha, eu me glorie. Um dia que você se gloria na cruz de Cristo. É ali que eu encontrei a minha libertação para o mundo e a minha libertação para mim. Não me importa o que você diga a meu respeito. Eu estou morto para isso. Eu estou morto com os elogios. A Carrie Ten Boom, aquela irmã maravilhosa, na época da Segunda Guerra Mundial, que fez muitas obras para tirar os judeus da Alemanha. Aí quando chegava uma pessoa, fazia um elogio, aí ela ficava quietinha. Aí uma outra vez chegava outra, fazia outro elogio para ela, ela ficava quietinha. Aí chegava outro, fazia um elogio para ela, ela ficava quietinha. Aí quando chegava de noite, isso aqui é para matar a sede, que está secando a boca do velho. Chegava à noite, antes dela dormir, ela dizia assim: pai, aquela irmã disse coisas que ela não sabe. Aquela outra irmã disse isto, aquele irmão falou aquela coisa. Tantos louvores, pai. Toma um buquê. Todas essas flores que eu recebi não me pertencem, elas são tuas. Eu te louvo. Entregava tudo a ele, dizendo: os defeitos são os meus, mas as virtudes são tuas. E tu tomaste todos os meus defeitos, todos os meus pecados, para me dar no seu lugar todas as suas bênçãos. Quantas bênçãos, meu irmão? Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Eu vou parar aqui, eu tenho que ir embora. Já são 9 horas, o culto aqui termina 8h30. Eu já soube. Mas hoje eu precisava falar um pouquinho para vocês. Irmãos queridos, cuidado com a religião. Eu vivi na religião 31 anos. Faz 43, Deus me colocou no Evangelho. 31 com 43 dá 74. Porém, a tiririca da religião ainda está no meu jardim. Por mais que tenha morrido, de vez em quando eu vejo brotar uma tiririca. Eu sou um religioso em recuperação. Quando eu vejo, eu estou fazendo religião. Por isso nós precisamos da cruz o tempo todo, matando essas coisas que não pertencem a nós. E nós temos que despojar do homem velho tudo aquilo que já foi crucificado com Cristo, para que a gente viva com alegria. Porque se você não é alegre, para dizer como o Summer, tem vazamento no seu cristianismo. Se você não é alegre, é porque o seu cristianismo tem vazamento, está saindo, porque ele derrama alegria nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Que Deus dê graças a essa igreja. 60 anos. Se o Senhor não voltar breve, que eu acho que vai voltar, é um ponto de vista, mas eu estou aqui esperando por ele. Eu gosto de Campbell Morgan, que ele diz assim: hoje eu vou começar o trabalho, não sei se vou terminá-lo, porque eu estou esperando o Senhor. E ele fazia isso todos os dias. Eu espero pelo Senhor a qualquer momento.
Eu estou esperando por ele a qualquer momento. Mas se ele não voltar, enquanto vocês viverem, não vivam para a igreja, vivam para o Senhor. O mal da igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, foi que ela esqueceu o seu primeiro amor. E o mal da igreja de Laodiceia, a última igreja, é que Jesus estava do lado de fora. Começa esquecendo o primeiro amor e termina com Jesus do lado de fora. O que nós precisamos em todas as igrejas é a revitalização do Evangelho, é buscar o Evangelho. Nós temos um projeto de evangelização de pastores hoje no Brasil e na América do Sul. Não é evangelização para pregar o Evangelho, é evangelização para voltar para o Evangelho. Nós temos que voltar para Cristo e este crucificado. A nossa mensagem é esta: a salvação está aqui, não está em 4 passos, 5 passos. Como é que você vai ser salvo? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e aí fica um passo para aqui, passo para lá, e ninguém, só um passo. Você foi crucificado na cruz com Cristo e Cristo lhe ressuscitou juntamente com ele. Amém. Toca o Evangelho para frente para ver se não dá resultado. Mata até sogra. O Evangelho é bom porque acaba com todos os inimigos, até a sogra morre. E a casa entra em paz. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus dê graça a vocês, a olharem para o Evangelho, a olharem para a santidade de Cristo. Eu tinha 8 coisas para dizer, só fiquei na primeira. Ok. Pastor, quem é o pastor que é o Neymar? É o jogador de futebol ou é o Rodrigo? Como é bom vermos essa doutrina, irmãos, o puro Evangelho de Deus. E aí, você já morreu com Cristo? Amém. Quem tem convicção disso, né? Pastor Glênio, vamos orar, pastor Décio, vamos orar com o senhor. Vem cá, pastor Neymar também. Vamos orar pela viagem do pastor Glênio. Os amados irmãos que vieram com ele da primeira de Londrina. Fiquem em pé, queridos, da bancada. E os 3 casais que vieram juntos. Venham aqui vocês, aqui à frente. Todos juntos. Vocês têm mais meia hora? Tem? Ó, essa moça aqui e esse rapaz aqui, eles são meus chefes. São meus chefes. Eles fazem parte da mentoria pastoral da igreja. A igreja tem mentores. São 10 mentores. Eles tratam a gente com muito amor, com muito carinho, mas também eles botam a gente no lugar. Se não tiver no Evangelho, eles pegam a gente. Não é verdade? É verdade. É bom a gente ter na igreja os irmãos que nos ajudam, para que a gente não se desvie com as ideias mirabolantes, que às vezes chega na cabeça da gente. Eu pedi que eles viessem comigo. Pedi que viessem porque eu quero que eles testemunhem com a igreja da experiência dele. Ontem nós tivemos a minha esposa, o Júlio hoje e o Júlio, os 2 Júlios. E aqui nós temos mais uns casos. Eu vou pegar você. Está escondida. Pronto, logo eu. Irmãos, eu nasci num lar evangélico, cresci numa igreja batista, me batizei aos 8 anos, mas sem nenhuma experiência real com o Senhor. Aliás, ele estava bem longe de mim nessa época. Eu era uma criança também, mas não por isso. E eu entrei na minha adolescência sem acreditar que eu podia ser amada, tanto por Deus como pelas pessoas.
E quando eu entrei na minha juventude, lá pelos 17, 18 anos, eu descobri esse amor maravilhoso de Deus, que veio até nós, que encarnou e que morreu no meu lugar. E eu falei assim, que amor é esse? Um amor que revela quem eu sou, pecadora. Um amor de um Deus que não tinha expectativas nenhuma sobre mim, porque Ele me conhecia. E então isso me trouxe muita alegria, porque eu conheci um amor. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansada, porque a mão de Deus pesava sobre mim. Mas quando confessei bastante o meu pecado, desculpa, irmãos, é Salmo 32, 3, 4 e 5. Eu sei onde está, mas eu perdi o final. Mas eu sei que Ele me trouxe vida depois disso. Então, louvado seja Deus. E eu estar aqui também é um milagre dele. E eu falar é um maior ainda. Obrigada por tudo. Ela trabalha com crianças. Então, com crianças ela se dá bem. E ela olha vocês como adultos. Quando, na verdade, vocês deviam ser crianças. E ela poderia trabalhar melhor, mas é a coisa que a gente ainda tem, a timidez que Deus com bastante regras, leis, muita religião, e assim eu caminhei muito tempo da minha vida. Até que nós já estávamos casados. O Júlio falou de manhã que nós íamos para a igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com o Senhor. Ele já tinha feito tudo por mim e eu não tinha ouvido aquela verdade. Eu sabia muito pode e não pode. E aí a gente caminha tentando driblar a vida. Mas um dia eu cheguei em casa muito feliz. Foi a primeira vez que eu chorei de felicidade. Eu achava graça as pessoas chorarem de felicidade, e aquele dia eu chorei. Porque eu entendi que eu não precisava me justificar, eu não precisava me explicar. E que na cruz, Cristo tinha me levado também. E que eu tinha Cristo vivendo em mim. E a partir dali, eu comecei a uma nova caminhada na minha vida. Então, da igreja eu nunca saí. Mas eu saí daquela velha natureza. E me tornei uma pessoa onde o que eu quero fazer é bem aquilo que o pastor falou. É que Cristo saia nos poros. Se necessário, eu fale, mas eu quero que Cristo seja refletido no meu viver diário, na minha casa, na minha família, no meio dos meus irmãos, da família de origem principalmente, porque é muita lei e pouco evangelho. E isso me traz muita felicidade, muita leveza. Inclusive, eu sempre penso assim, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém. Amém. Isso ouvir dessa mulher é muito importante, porque ela é uma mulher acadêmica, é professora de universidade, é doutora em psicologia, mas precisa virar ninguém para que Cristo seja tudo.
É isso mesmo. Vem cá. Essa é outra tímida. Ah. Eu já fui muito tímida, né, pastora? Bom, eu não nasci em lar evangélico, ok? Mas eu nasci num lar, assim, de muito afeto, né? Um pai muito afetuoso, uma mãe. E há 31 anos atrás, mesmo num lar afetuoso, com um pai carinhoso, uma mãe muito carinhosa, e a minha vida parecia que estava toda redonda, sem nenhum problema, aparentemente, nenhuma dificuldade. Deus foi tão amoroso comigo. Quando o pastor estava falando hoje que o Senhor chama, o Senhor alcança, o Senhor me alcançou. E juntamente alcançou meu marido. Ao mesmo tempo, nós começamos a ouvir esse evangelho da graça, esse evangelho que cura, esse evangelho que salva. E foi onde o Senhor trabalhou muito e trabalha até hoje no meu coração, de que eu sou uma filha amada. O que eu tenho para mim, eu quero deixar para vocês, é que eu sou uma filha amada. A minha identidade é de filha muito amada. E que o Senhor já fez um sacrifício perfeito na cruz, quando Ele me levou a morrer juntamente com Ele, para me dar uma nova vida. E essa nova vida agora, eu tenho uma nova família, né? Além daquela minha família de origem, os pais amorosos, afetivos, eu não tive grandes perdas. Nasci num lar, vamos dizer assim, pastora, todo meio redondinho aparentemente, mas eu precisava morrer. Eu precisava morrer literalmente. O meu ego precisava ser destruído. Eu fui alcançada. E hoje eu tenho uma família enorme, né? Uma família enorme, e eu acho que eu sempre pertenci a essa família. Então, eu louvo a Deus por isso, porque é como se eu não tivesse experimentado aquela outra parte da minha vida. Eu sinto que eu pertenço a uma nova família, onde o meu irmão mais velho é o Senhor Jesus. Amém. Um abraço para vocês. Esse homem aqui é o homem que me deixa mais de boca aberta. Toda vez que eu vou ao escritório dele, eu fico algum tempo de boca aberta. Porque ele tem uma capacidade tremenda de convencimento e eu tenho que ficar. Mas ele com a esposa, ganharam uma experiência com Cristo. Lá eu aproveito, porque lá é monólogo, só eu falo, então eu prego a palavra para ele, né? Aproveito e não deixo ninguém sair de lá assim. Mas o meu início na fé, quando nós conhecemos a palavra, veio essa palavra morte. Falei, não, a morte é um negócio que eu não quero. Já na minha casa entrou isso, eu falo que de contrabando, eu tinha 13 anos quando eu perdi minha mãe. Eu não esperava nunca uma coisa dessa, e todos aqui, muitos já perderam, sabem que é isso. É um desequilíbrio, não é fácil. E aí eu tive que me superar. Então quando eu fui me superar, eu fui tentar ser um He-Man. No meio do caminho, meu pai financeiramente liquidou, faliu. Falei, não, o senhor já está de brincadeira comigo, né? A vida não é tão assim como eu imaginava, mas eu amo viver. Aí um dia eu entrei no gabinete dele, falei, pastor, perdi mãe, perdi dinheiro, perdi um monte de coisa, mas eu amo o mundo. Ele falou, aí você está errado. Falei, não, tudo que eu tentei fazer certo é errado. Eu pensei, precisa morrer. E eu fiquei com esse negócio da morte na cabeça. E conversei com uns amigos que já estavam indo na igreja há muito tempo. O meu consultório era numa casa térrea. E a minha sala, às vezes eu deixava aberta, de frente assim, porque era um calor, como é aqui em Pompeia, lá em Londrina também faz uns calores assim. Aí a gente deixava para poder ventilar. Tinha um amigo meu, ele parava o carro na frente, ele gritava, Braulhão, você já morreu? Eu falei, não faz isso, rapaz. Você já morreu, que conversa é essa? Aquela nova. E aí foi, viu? Aí num acampamento que a gente teve de casais, eu falei, pastor, se é isso que eu preciso, eu quero. E eu aceito essa minha morte com Cristo. Com toda certeza, foi tudo apagado. Minha mãe, meu pai, que também faleceu, eu tinha 25 anos.
E tudo se fez novo. E agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E graças a Deus, meus filhos também. Aí a história é longa, né? Tem a história do filho, da filha, é muito bom. Não posso deixar, porque quando a gente viaja com ele, ele começa a falar no começo da viagem e termina quando a viagem termina. Se for 8 horas, é 8 horas de conversa. Ele é bom de papo. Mas o que a gente vê é que o cristianismo é leve. O cristianismo, Jesus disse, meu Pai é leve. Que a gente é transformado de dentro para fora pela graça abundante do Senhor Jesus. Eu pedi que eles viessem para também testemunhar neste evangelho aqui. Por isso que eu quis que ele falasse ainda um pouquinho. Muito obrigado por vocês terem vindo comigo e obrigado à igreja por nos ter recebido. Pastor. É bom ver os testemunhos, né? E de fato, quando nós saímos para proclamar o Evangelho, nós temos que falar do nosso testemunho de conversão, né? O testemunho de regeneração, como se deu em nossa vida. É isso que nós ouvimos aqui, estamos aprendendo e precisamos multiplicar. Vamos orar então, vamos orar pela viagem do pastor também. E pastor Glênio, muito obrigado, meus amados irmãos que estiveram conosco, muito obrigado. Deus abençoe o retorno dos irmãos, a Londrina, e possam realmente seguir no ministério que Deus confiou a você. Nós queríamos agradecer, né? A Nice, o Dito, o Pedro não está aqui? Cadê o Pedro, a Cleide e a Cândida e a Luísa. A nossa gratidão, o Leandro e a Ana, a nossa gratidão. Nossa, é muito bom ter estado com vocês esse tempo. E fica o convite para que vocês vão para Londrina para a gente poder receber vocês também. Vai ser um prazer, viu, pastor? As nossas casas estão abertas. A igreja toda? A igreja. A igreja. Vai ser muito bom, mas foi muito precioso esse tempo que nós tivemos com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pela hospitalidade, pelo bolo, né? Pelos salgadinhos, pelo suco, pelo café gostoso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Viu? E se não nos encontrarmos mais nessa terra aqui, nos encontraremos na glória. Amém. Pai de amor, nosso Deus amado, como é bom sabermos que somos adotados por Ti, como é bom sabermos que somos Teus filhos e filhas amadas. Nós te louvamos, ó Pai, porque reconhecemos a verdade do Evangelho, nós cremos a Tua palavra, que nós morremos com Cristo Jesus, nós fomos sepultados com Ele e ressuscitamos, ó Pai, e estamos assentados nas regiões celestiais, Pai amado, para podermos viver para a Tua glória nessa terra, Senhor. Que possamos cumprir a Sua vontade, que possamos fazer aquilo que é bom e reto diante dos Teus olhos, com alegria, com amor, com a graça, ó Deus amado, segundo aquilo que o Senhor tem designado a cada um de nós. Obrigado por esse momento que o pastor Glênio, o Senhor Deus ama Carmen, esses casais, aprove o Senhor trazê-los aqui, permitir com que compartilhassem conosco, ó Pai, a esperança que eles têm no Evangelho do Senhor. Ó Pai, obrigado por podermos aprendermos com nossos irmãos e compreendermos que, assim como o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, falou, sabeis, nesses dias também ouvimos o mesmo ensino, ó Pai, e nós temos aprendido e, ó Pai, temos tomado conhecimento daquilo que a Tua palavra nos diz. Possamos, ó Deus, viver, praticar, segundo, ó Deus, a Tua palavra. Agora rogamos ao Senhor a viagem de retorno a Londrina, que o Senhor leve em segurança até as suas casas, e chegue ali em segurança, encontre também os seus, debaixo de suas mãos guardados por Ti. Livros e guardas todo mal, Pai amado, na estrada, em cada ultrapassagem, em cada quilômetro, Senhor Deus, que eles possam ali chegar e descansar para um novo dia de trabalho amanhã. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. E glória a Deus. Esses foram 60 anos que a nossa igreja